E chegamos à segunda temporada de Entrevista com o Vampiro, meus amigos, onde a história entra em uma nova fase em que Cláudia e Louis deixam o nosso querido e quase morto Lestat para trás, partindo em busca de conhecimento e descobertas no Velho Mundo em plena Segunda Guerra Mundial. E essa temporada já começa em altíssimo nível com esse cenário de devastação promovido pela guerra, com novos personagens, uma coisa que só a série mostra que a gente não vê de forma alguma no livro original, e também marca a chegada da nossa dupla até Paris, o que vai iniciar toda aquela fase do Teatro dos Vampiros, a chegada do vampiro Armand. Cara, fantástico, fantástico. Muito bom esse começo de temporada. E antes da gente entrar aqui em mais uma análise, eu queria agradecer a vocês que têm nos acompanhado aqui nos outros vídeos. A gente fez a análise da temporada 1 inteira aqui no canal. Chegou muita gente bacana através desses vídeos por aqui. É sempre um prazer falar com vocês aqui, principalmente a galera que é fã de Anne Rice. A gente está dedicando um espaço, um tempo, um esforço aqui no canal para espalhar a palavra de Anne Rice aí o máximo possível, falando de Entrevista com o Vampiro, possivelmente, né, futuramente também falando de outras obras. Então tem muita gente apoiando, chegando cada vez mais aqui no canal, curtindo as análises. Então eu só quero agradecer muito a você que tem nos acompanhado aqui até esse momento. E caso você tenha acabado de chegar, caiu de paraquedas aqui, volta, tem outros vídeos no canal que a gente falou sobre os outros episódios, falamos sobre o livro, tem uma playlist só do universo Anne Rice aqui no canal, e é um prazer falar com os fãs aí e com quem gosta de história de vampiros em geral, né? Eu amo essa temática de vampiro, então tá sendo um prazer falar desses vídeos por aqui. E só um avisozinho também rápido, eu vou numerar os próximos episódios de acordo com que eles estão aparecendo na Amazon Prime Video, que é onde a série está disponível, tá, gente? Se vocês chegarem lá e buscarem por temporada 2 de Entrevista com o Vampiro, vai estar episódio 8, episódio 9, sucessivamente, porque originalmente a série foi dividida em duas partes, parte 1 e parte 2. Tecnicamente, são duas temporadas, tá? Mas eles dividiram em partes porque Entrevista com o Vampiro posteriormente vai adaptar outros livros também, como é o caso da terceira temporada, que vai falar sobre o livro do Vampiro Lestat, que já está confirmada, tem teaser trailer aí que já saiu. Então, só para deixar claro assim, para ninguém se confundir, tá? Quando a gente falar de episódio 8, significa que é o episódio 1 da segunda temporada e assim sucessivamente, beleza? Mas partindo para o nosso episódio, aqui a gente já vê logo de cara o percurso, o trajeto caótico do Louis e da Cláudia cruzando o território europeu durante a Segunda Guerra Mundial até o leste, até a Romênia, onde pela primeira vez eles vão encontrar um outro vampiro ancião mais velho que o Lestat, e isso vai mudar completamente o ponto de vista deles sobre o mundo. Mas a gente não pode deixar de falar sobre o aviso inicial nesse episódio sobre a mudança da atriz que faz a Cláudia. Isso porque a Bale Bass, que fazia a Cláudia na temporada anterior, agora foi substituída pela Delaney Hales. E essa substituição, gente, até agora ela não foi assim exatamente explicada, tá? Tem gente que diz que é por questão de conflito de agenda, já que a Bale ela também fazia parte do casting de Avatar, ela é um dos avatarezinhos azuis que aparecem ali no segundo filme, e de outros projetos, enfim, talvez realmente ela não tenha conseguido participar de todos os outros projetos aos quais ela estava envolvida, né? Pelo menos tem uma declaração oficial dela que saiu nas redes sociais, dela agradecendo a equipe, ao trabalho, à obra, ao convite. Então a gente imagina que não tenha sido nenhuma treta especificamente, até onde a gente sabe, tá? Então assim, só para deixar claro que sim, houve uma mudança de atrizes, mas a personagem continua sendo a mesma. E esse primeiro episódio, ele começa adaptando um trecho do livro original, que é justamente esse espaço de tempo entre a saída deles de Nova Orleans, que eles passam por esse tour no leste europeu até chegar na França, que é onde os outros principais eventos dessa fase da história vão acontecer. Mas justamente nesse gapzinho, né, nesse espaço de tempo, é meio maçante na história original, tá? Eu vou admitir, porque aqui não é tão focado na jornada em si,
porque a Anne Rice, na sua escrita, ela se preocupa muito mais em tentar estabelecer o início da relação do Louis com a Cláudia e aquele turbilhão de sentimentos dentro do Louis. Então ele tá com remorso, ele ao mesmo tempo que ele se arrepende de ter feito, de ter acontecido o que aconteceu com o Lestat, ele também se sente livre, mas ele vai se transformando codependente da Cláudia e a Cláudia também, ela vai se tornando cada vez mais impetuosa, mais sombria. É um período assim muito mais dramático no livro, que a série deixou mais interessante. Essa chegada deles até a Romênia, passando por um território ocupado durante a Segunda Guerra, deixou a coisa muito mais interessante. Aqui é um dos exemplos em que a série conseguiu melhorar um trecho do livro, na minha opinião. E por que a Romênia? Por que eles fazem isso, né? Por que eles seguem todo esse trajeto até o leste europeu? Porque basicamente tudo que eles têm como pista, como uma direção, é a questão das lendas sobre vampiros, sobre Drácula, sobre criaturas folclóricas da Transilvânia que bebem sangue, dos montes Urais, dos Cárpatos. Então eles seguem essas lendas, esses folclores, esses mitos, porque é o que mais de concreto eles têm. Na série eles têm esse tipo de informação naquele período em que a Cláudia deixa o Lestat e o Louis e vai fazer ali uma investigação, um estudo nas universidades, ela vai frequentar um monte de grupos de estudos, enfim, e ela retorna com essas lendas, que é um ponto inicial, e realmente eles estavam certos. Lá eles vão conseguir encontrar outros vampiros, né? É tudo que eles têm para poder seguir, já que o Lestat nunca falou efetivamente de outros vampiros. Ele sempre deixou em aberto, ele nunca falou especificamente onde, quando e como ele teve a experiência com outros vampiros, inclusive mais velhos. Então tudo ali é guiado pela curiosidade, força de vontade, muito mais da Cláudia do que do Louis, diga-se de passagem. E a série mostra também como é difícil essa locomoção. A gente tem que entender que existe uma passagem de tempo aqui. Não é fácil, não deve ter sido fácil avançar por aquele território, principalmente naquela região, porque, vamos lá, eles não dão uma data precisa, tá? A gente tem que tentar montar esse quebra-cabeça com pistas dadas durante toda a série até aqui. A gente já estabeleceu, a partir da análise que a gente fez do episódio passado, de que eles deixam Nova Orleans durante as comemorações do Mardi Gras de 1942, ali por volta de março, abril de 1942, que é quando eles deixam Nova Orleans. Partem para a Europa. A gente está falando também ainda da primeira incursão dos americanos, né, após os ataques de Pearl Harbor no cenário de guerra europeu. Não rolou invasão do dia D, não teve nada disso. Eles estão chegando na Europa, cara, no auge da invasão alemã, tá? A França está ocupada, a Normandia está ocupada, a Polônia, já existem forças alemãs no território da União Soviética, então a coisa está muito complexa. Não tem estrada para poder viajar, as que tem estão ocupadas. Eles fazem algum trajeto de trem, eles chegam a mencionar ali que eles viajam de trem quando dá, e dormem na terra, ou seja, boa parte desse percurso eles fazem andando. E aí você vai dormir onde, né? Se todos os lugares estão devastados, tá tudo detonado, o que não tá com tropas, com militares, está demolido, eles têm que, cara, dormir dentro de trincheira abandonada, buraco de cratera de bomba, ou tem que cavar buraco e entrar dentro para poder se proteger do sol. Então é um perrengue que esses caras passaram até chegar na Romênia, né? Isso que eles devem ter desembarcado, sei lá, em alguma parte ali da Normandia mesmo, né? Onde deu para poder descer e andar um pedação de terra, cara, né? Foi uma coisa complicada. Lembrando também, e isso faz total diferença, porque é mencionado inclusive nesse episódio quando eles são interpelados ali por algumas tropas alemãs, que são negros, né? Você tem dois negros cruzando o território europeu com sotaque americano indo em direção ao leste europeu. Por quê?
né? Isso gera muita desconfiança, chama muita atenção, não dá para se mesclar entre os nativos, então eles são vistos com desconfiança e certo espanto também pelos humanos, então é um trajeto muito perigoso esse que eles fizeram. Então, aumentando essa complexidade e os riscos que eles estão passando, a Cláudia menciona nos diários dela que eles estão tentando evitar as grandes forças que se encaminham para a Rússia, né, para a grande mãe Rússia ali, como é dito. O que nos leva a entender, pelo período também, que eles estão sentindo os efeitos da Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa, que foi a maior incursão militar da história, gente, que organizou e efetuou uma invasão na União Soviética por 3,6 milhões de alemães em 1941. E ela tinha como objetivo, ou melhor, objetivos, né, a destruição do bolchevismo e a obtenção dos recursos da União Soviética, que não eram poucos, tá? E se para os vampiros era meio surpreendente passar por isso tudo, até para os russos também era, de certa maneira, porque não que eles não soubessem, né, já se preocupavam com o avanço dos alemães ali pelo território ao redor da União Soviética. Stalin não era bobo nesse sentido, mas o fato é que havia até aquele acordo de não agressão mútua do Pacto Molotov-Ribbentrop, que os russos fizeram com os alemães ali, né, que inclusive também influenciou a questão da invasão polonesa, mas isso é outro assunto aqui. O fato é que foi um período complicadíssimo naquela região. Thiago, mas não daria para eles de repente tomarem um outro caminho e tudo mais? Gente, como eu falei, tinha que andar por onde dava, né? Vocês perceberam que eles encontraram diversas tropas pelo caminho, tentavam usar ali uns documentos falsos, porque quanto menos atenção você chamar, melhor. É difícil para eles ficarem se alimentando, eles têm que poupar energia, poupar tempo de caminhada, tentar avançar o máximo que eles puderem durante a noite, já que durante o dia eles tinham que se proteger do sol, obviamente. Então, era um trajeto complicado, né? E essa região estava toda cercada, porque, a princípio, né, as forças de Hitler tinham a pretensão de ocupar, de tomar a Rússia em 8 semanas, olha só. Né? Que menininho ingênuo, né? Esse Adolfinho. Coisa que ele não conseguiu, porque talvez a maioria de vocês saibam, né? Inclusive isso é retratado em outros filmes, a incursão alemã não teve o sucesso nem de longe que eles gostariam, né? Eles dividiram ali basicamente em 4 forças de ataque por onde eles iriam agir. Ao norte, os alemães iriam atacar a cidade de Leningrado, que era um importante centro industrial soviético. No centro, os alemães arremeteriam contra a capital, né, Moscou, e ao sul, os exércitos alemães deveriam se concentrar em Kiev e depois até Stalingrado, que era até uma questão de honra para o Hitler conseguir assumir controle da cidade que levava o nome do Stalin, né? Ou seja, cara, estava tudo cercado, não tinha por onde o Louis e a Cláudia passarem sem em algum momento toparem com alguma tropa, seja dos alemães, sejam dos russos. Então assim, o que era para durar 8 semanas se estendeu por muito mais tempo. A gente vê isso na série também, a gente dá a entender que eles ficaram um bom tempo andando por ali, apesar de não estar registrado o número exato, mas assim, o que era para durar essas 8 semanas se estenderam ao ponto de que em 42 os alemães estavam tomando um pau ali na Batalha de Moscou, e até 43, né, estava tendo o cerco em Stalingrado, ou seja, tinha muita gente rodando por ali até os caras chegarem na Romênia. Tá, Thiago, mas por que a Romênia também, né? Por que eles chegaram lá na Romênia e ainda tinham alemães por lá? Porque a Romênia, apesar de talvez assim não seja conhecimento geral, mas boa parte desses países do leste europeu, em algum momento, agiram também como aliados do eixo, né? Ali Alemanha, Itália e Japão, né? do eixo fascista, nazista, agiram como aliados deles em algum período. Porque quando o Louis e a Cláudia chegam na Romênia, vocês viram que eles foram recebidos por guardas também. Então havia
uma ocupação ali. E muito se deu nesse período por conta da ascensão da Guarda de Ferro, que era o nome dado ao movimento fascista e o partido político romeno, que nesse período ali de mais ou menos 1927 até o iniciozinho da Segunda Guerra. Essa Guarda de Ferro, gente, ela era ultranacionalista, fascista, anticomunista e promovia a fé cristã ortodoxa. E para piorar a situação, né, ela ainda era considerada uma organização antissemita ao ponto de tentar introduzir na Romênia um Estado antissemita. E aí, se a gente for ver, né, o tamanho disso tudo, eles chegaram ao auge ali com a ascensão do marechal, né, o Io Antonescu, que dominou ali, que era um grande aliado, um grande adepto às filosofias nazistas, né? Ele ajudou ali a manter o controle da Romênia naquele período, mas caiu um tempo depois, que foi quando a Romênia passou a ajudar, né? Passou para o lado já dos aliados ocidentais, ali, Estados Unidos, Reino Unido, né? E outros países da Europa liberta. Então, nesse período que o Louis e a Cláudia chegam ali, é exatamente, né, dá pra gente entender que eles chegam exatamente nesse momento de transição, quando cai o Antonescu, cai a Guarda de Ferro e os aliados começam a avançar pela região, porque é o que eles ficam ouvindo naquelas notícias de rádio, naquele acampamento que eles estão, naquela concentração ali, naquele abrigo comunitário que eles são recebidos, né? Tem algumas informações chegando ali, a gente vê pelos diálogos entre eles, pelo que eles escutam no rádio, a gente consegue se posicionar mais ou menos no espaço-tempo desse período. E eu gosto, gente, gosto de falar sobre isso porque eu acho que isso dá tanto corpo na série, sabe? Eu acho que para uma história que ela é uma adaptação, né, de uma obra original, tão conceituada, com um texto tão denso como é a Entrevista com o Vampiro, eles fizeram uma série de alterações que eu sei que para muitos fãs não agradaram, mas é o que eu sempre tenho dito aqui. Quando você faz uma alteração, uma adaptação, você tem que fazer para melhor, né? A gente entende que livro é livro, série é série, filme é filme, e cada mídia, cara, vai ter o seu formato, a sua linguagem, isso a gente entende, né? Nunca, gente, você vai ter uma série ou um filme que vai adaptar 100% o conteúdo de um livro, na mesma estética, na mesma narrativa, isso não existe, é impossível, né, você fazer isso. Mas quando você faz certos ajustes, você tem que fazer para melhorar a história, deixar ela mais dinâmica, deixar ela de uma maneira com que a narrativa dela funcione melhor naquela mídia. E na série, eu acho que essa questão histórica, né, essa contextualização histórica que eles estão dando, está enriquecendo muito a história, sabe? De colocar os vampiros em cenários onde a coisa é pior para eles. Né? Durante toda uma temporada anterior, a gente viu ali o Louis, um rapaz negro, bissexual ou gay, né? Enfim, existindo no sul dos Estados Unidos durante leis racistas. Então, sabe, pós-guerra de secessão, ainda com aquela... com os ânimos elevados, né, naquela divisão racial. Agora a gente já vê eles ali num cenário de Segunda Guerra, ou seja, esse contexto histórico deixa a série mais rica, na minha opinião. Então eu acho legal compartilhar isso com vocês para a gente tentar enxergar a história com outros olhos, sabe? De tentar entender o contexto que aqueles personagens existem ali. Eu acho, pelo menos na minha opinião, que deixa a história muito mais interessante. Até porque, de modo geral, não sei, né, quem de vocês assim curte histórias de guerra, filmes, séries, enfim, a gente está muito acostumado a ver o lado ocidental, né, a ver ali os Estados Unidos, a questão da invasão do dia D, isso tem filme a dar com pau aí, tem, sei lá, desde a invasão do Soldado Ryan até Band of Brothers, tem um monte de coisa sobre isso. Inclusive aqui no canal, fazendo só um jabazinho aqui, caso você se interesse, eu já fiz até um vídeo aqui sobre séries sobre a Segunda Guerra, que estão disponíveis aí em streaming para quem que se interessar por esse tema. Eu vou deixar aparecendo
no cardzinho aí em cima, caso você tenha interesse, se você gosta desse tipo de conteúdo também, né? Vai que você gosta. Se ajudar alguém, vou deixar a indicação, tá aparecendo, você abre em outra aba aí para assistir depois. Mas é um assunto interessante, cara, caso você se interesse por isso, né? Em ver o outro lado também, que a coisa não foi só ali o lado ocidental, né? No lado oriental, no lado do leste europeu, no lado africano, aconteceram diversas batalhas ali, aconteceram muitas coisas nesse cenário, né? Nesse teatro de guerra, como eles chamam, envolvendo a Segunda Guerra. Geralmente quando eu faço, quando eu preciso fazer essas pesquisas aqui, eu tenho até aqui, ó, acho que eu consigo pegar, peraí. Vamos lá, e para quem se interessar, ó, só deixando uma indicação de livro aqui, quando eu faço esses temas históricos, eu gosto muito de usar o meu box da Segunda Guerra do Martin Gilbert, ó, tá até descolando, tadinho. Para quem se interessar, ó, fica a indicação, a Segunda Guerra Mundial, Martin Gilbert, que é um grande historiador inglês, trabalha bem especialista nessa questão de Segunda Guerra Mundial e tal. Deixa eu botar o box ali, ó. Vem com 3 livros dentro, são bem sintéticos, tá? Eles são bem resumidos aqui, mas para quem quer fazer uma pesquisa rápida, me ajuda muito, cara. E sobre essa questão do Holocausto, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Romênia, inclusive no ano passado, né, já que a gente está falando desse período desse cenário do leste europeu, até o ano passado a Romênia, ela reconheceu oficialmente a sua participação no Holocausto, né? Ela mandou milhares de vítimas para morrerem nos campos de concentração alemães, e inclusive foi responsável ali pela caça não só de judeus, mas dos povos ciganos que habitavam ali o leste europeu, Romênia, Hungria, né? Toda aquela região ali. Tem inclusive um livro muito bom do Holocausto, eu não tenho como pegar ele aqui agora, eu fiz uma arrumação aqui em casa, não tô com todos os livros aqui, mas tem um livro sobre o Holocausto, cara, que ele assim, fantástico. É um livro do Lawrence Rees, né? Holocausto, uma nova história, se eu não estou enganado. Eu vou deixar ele aparecendo aí na tela para quem quiser. Bom, gente, é isso, né? Acabei fazendo um grande parênteses aqui, desculpe, sobre esse tema, mas vamos voltar para a série mais de novo. Eu acho legal a gente tentar entender essa contextualização, que eu acho que ajuda muito a absorver melhor a história. O fato é que nesse período eles realmente chegam ali para encontrar com outro vampiro, que é a passagem do vampiro da caverna, né? Eles realmente encontram um vampiro mais monstruoso ali, e no livro isso fica implícito que ele é um vampiro selvagem, né? Por que ele é um vampiro assim? Por que ele é daquela maneira? Tem uma aparência meio cadavérica, ele não fala, ele é agressivo, parece um bicho mesmo. No livro, a explicação é justamente essa, de que é um vampiro selvagem, de que é um vampiro que ele não se alimenta constantemente, inclusive dá a entender de que os habitantes daquela região fazem certos sacrifícios, deixam oferendas ali de animais, enfim, para que ele aceite, né, e não casse as pessoas da região. Então ele é um vampiro ermitão, que não tem contato com a sociedade. Então, aos poucos, o dom das trevas foi transformando ele naquela criatura monstruosa. Essa é uma teoria, uma explicação que fica implícita no livro. Na série é algo completamente diferente e, na minha opinião, também é algo igualmente interessante. Porque eles não encontram somente esse vampiro selvagem ali, mas encontram uma vampira anciã que é uma personagem original da série chamada Daciana, que é aquela vampira descabelada que eles encontram ali. Dá a entender que a Daciana realmente é uma anciã, ela é uma vampira muito antiga, pela maneira que ela fala. Ela diz que já conheceu outros vampiros, mas que ela seria a última naquela região. Ela, inclusive, quando o Louis mostra para ela um símbolo, né, que eles retiram de um caixão de um suposto outro vampiro que ele e a Cláudia acharam pelo caminho, tem uma ceninha que mostra eles entrando dentro de um castelo e tem um caixão, e aí eles pegam um símbolo que tem lá. Ela olha e fala, né, esse aqui era o César e Rômulo, né? Eu conheci ele era um vampiro muito divertido, adorava caçar nas feiras ali de Síbio.
né? E aí eu fui até dar uma pesquisada. Cara, Síbio, né? Feiras, eu imagino que ela está se referindo a feiras do período medieval, né? Síbio é uma cidade, segundo o que eu pesquisei aqui, cuja primeira menção histórica dela é de 1191. Ou seja, mais de 800 anos atrás, 830 e poucos anos atrás aí, né? Que eu sou de humanas, a minha matemática não é muito boa, mas vocês podem fazer os cálculos. Ou seja, era uma vampira antiga, cara. E ela estava naquela região há muito tempo. Então, para ela dizer que era a última, né? E você vê que ela está totalmente, sei lá, ela tá zoada, né? Ela tá perturbada ali. E por que isso aconteceu? E é aqui que a série entra numa sutileza, assim, que eu achei, cara, fenomenal, sabe? Bati palma. Por quê? A gente já mencionou isso em outros episódios, em outras análises, a questão da importância do sangue. Que o sangue ele não é apenas só para alimentar o vampiro. Existe um simbolismo por trás daquilo ali, né? Eles não podem se alimentar do sangue dos mortos. Essa é a primeira lição que o Lestat ensina para o Louis. Porque o sangue representa a vida, então você tem que se alimentar de vítimas vivas. E o sangue dos mortos ele te faz mal. Pessoas doentes deixam o sangue com gosto ruim, né? Quanto mais alegre for a pessoa, se ela estiver passando por um bom momento, o sangue tem um gosto melhor, é um sangue jovem. Ou seja, tem um simbolismo. Eles conseguem sentir coisas através do sangue. E o Louis fala com a Cláudia que naquele momento de guerra, todos os desastres, mortes, devastações e crueldades como a gente nunca viu na história da humanidade, né? Naquele período que é tão marcante, deixou o sangue daquelas pessoas com sabor de desesperança e dor. São as palavras que o Louis usa para Cláudia. E isso corrompe tanto o sangue que não deixa só ele com gosto ruim, não, com gosto amargo. Aquilo vai modificando o humor deles. O Louis vira para ela e fala: cara, a gente tá melancólico, a gente tá depressivo também por conta desse sangue ruim, desse sangue tóxico que a gente tá ingerindo. E por que a Daciana fica daquele jeito? Porque ela é uma vampira muito antiga, tá sozinha há muito tempo, se alimentando daquele tipo de sangue que corrompeu ela ao ponto de que quando ela gera novas crias, na esperança de não ficar sozinha, ela cria criaturas deformadas, porque ela está usando um sangue contaminado, entendem? Contaminado com aquela desesperança, com aquela dor que é gerada por conta da guerra. Olha que coisa, né, cara? Que profundidade que eles dão nesse conceito do sangue, né? De que os vampiros dependem do sangue para tudo e o sangue assim como a água, né, o líquido da vida para nós humanos, o sangue é para eles. E a vida, sim, é vida nos seus sentidos mais amplos, né? Desde da pura alimentação básica para você manter ativas as funções fisiológicas, até do ponto de vista filosófico, emocional, psíquico. Então, tem um conceito profundo nessa relação do sangue com os vampiros na série. Eu achei isso fantástico. O fato é que a Daciana tá tão contaminada, né, por aquele sangue que ela se mata. E ela faz isso de uma maneira muito semelhante com o que o Magnus, o criador do Lestat, faz, que é se arremessar no fogo, né, uma forma assim limpa, rápida de acabar com a própria vida. E aquilo marca bastante, principalmente a Cláudia, que ela estava esperando realmente encontrar um outro vampiro com quem ela pudesse aprender, com quem ela pudesse passar um tempo, ter outras experiências. E a coisa fica daquele jeito. O episódio termina com eles deixando a Romênia. Tem aquela passagem ali rapidamente daquela amiga ali, né, que o Louis faz, aquela caçadora que recebe eles naquele centro comunitário, que ela acaba sendo mordida. Ela está no meio de uma transformação e os próprios aldeões dão cabo dela ali, né? Eles sabem o que está acontecendo, tanto que uns usam até alho no pescoço por causa das lendas, né? Então eles sabem o que está acontecendo e dão cabo dela. No livro isso acontece com uma camponesa, já que a história se passa ali alguns anos antes, né? A gente no livro eles estão ainda nessa transição do século XVIII para o século XIX. A série se passa um pouco mais à frente, a gente já está no século XX. Mas no fim das contas dá no mesmo, e eles chegam até a França já desocupada,
eles ouvem no rádio que o Hitler, né, se matou, as forças aliadas já chegaram até a Europa, Berlim foi retomada pelos russos, então eles chegam até já uma França liberada, desocupada, que é o que a gente vai ver no próximo episódio. Então, resumidamente, para que serviu toda essa jornada? Uma espécie de luto, que o Louis ainda sente a presença do Lestat tão forte que ele enxerga o Lestat diversas vezes. Você vê que por mais que ele esteja com a Cláudia ali, se abrindo e tudo mais, ele ainda vê o Lestat do lado dela, porque a presença dele ainda é muito forte. Então é uma maneira do Louis trabalhar esse luto pelo Lestat, reforça o laço e o vínculo entre eles e ajuda também nesse conhecimento, né? nessa descoberta de que vampiros, cara, não são assim exatamente a mesma coisa. Você vai ter os vampiros urbanos andando com roupa de grife entre a elite, sabe, burguesa de uma cidade, você vai ter vampiro selvagem no meio de uma floresta. Não é uma coisa única, né? É uma fauna, digamos assim, muito mais rica. Pra gente encerrar, 3 coisas pra gente falar sobre as passagens no tempo presente, que é quando o Louis tá dando a entrevista pro Daniel. A gente percebe uma animosidade entre o Armand e o Daniel. O Armand não gosta do Daniel de jeito nenhum. O Daniel tá o tempo todo provocando o Armand, porque ele acredita que o Armand é quem tá segurando o Louis de alguma maneira, que fica impedindo o Louis de se abrir. Então há uma animosidade entre os dois. O Louis, ele começa a liberar algumas memórias que até então estavam travadas nele, e ele cita a questão daquelas páginas arrancadas do diário, e a gente descobre que foi um acordo entre os dois, entre o Armand e o Louis, que eles combinaram de retirar aquelas páginas porque ela fazia uma citação direta do Armand. E aí tem essa coisa que parece que a memória do Louis foi modificada, que ele começa a se lembrar de coisas durante a entrevista que até então nem ele se recordava. Então será que o Armand manipulou a memória do Louis? É dito que eles estão juntos já há 70 anos. O que será que aconteceu nesse tempo todo? Né? Inclusive o Louis se lembra até, né, outra coisa bonita, assim, simbólica, mas eu acho interessante da gente citar, que o Louis se recorda do diálogo que ele teve com a Cláudia, do fato deles sonharem, né? Que ele achava que o fato dele sonhar e ela não era muito triste, porque é como se ela fosse assim uma casca vazia. E sonhar, né, o ato de sonhar deixava ele mais próximo minimamente de um ser humano, que ele não era só um monstro assassino vazio, bebedor de sangue. E aí depois ele descobre que ela sonhava também, e aquilo dá um acalento nele tão grande que ele chora, né? Ele chora lágrimas de sangue ali na frente do Daniel. A gente percebe que o Louis tá passando por uma transformação emocional também. Cara, que episódio fantástico para começar a segunda temporada. Tô louco para continuar essa jornada com vocês aqui. Em breve a gente vai falar e vai trazer mais novidades também sobre entrevista com o vampiro, que não só os episódios. Mas é isso, falei pra caramba, quero saber agora a opinião de vocês. Deixem aí no comentário, cara, o que vocês acharam desse iniciozinho de temporada, o que mais que vocês querem ver nessas análises que a gente está fazendo por aqui. Estou completamente disposto aí a trocar essa ideia com vocês, beleza? Deixa o seu comentário aí, ajuda a gente a engajar, ajuda compartilhando aí com outras pessoas que vocês acham que possam se interessar, que conhecem a série, queiram de repente participar das nossas discussões, das nossas análises aqui. Compartilha, ajuda a chegar em outras pessoas. Vamos espalhar a palavra de Anne Rice por aí, tá bom? Dê o seu like ou dislike, que você preferir, e caso você tenha gostado, se inscreva no canal, que ajuda a gente demais aqui, nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!